Então, estamos aqui na Paróquia Mãe Rainha, no Jaraguá, para a terceira noite da nossa conversa sobre Jesus Cristo é a questão. E hoje nós falamos da morte de Jesus. A cruz é o símbolo tradicional dos cristãos. Nós, católicos, temos uma devoção especial ao crucificado. E um dos dados históricos mais bem atestados da vida de Jesus é exatamente a sua morte e morte de cruz. E a gente sempre resume as coisas dizendo: Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E essa é uma conversa muito simples, mas meio atrapalhada, né? Primeiro porque Jesus não veio ao mundo para morrer na cruz, né? Jesus veio ao mundo para reconciliar o mundo com Deus. Em segundo lugar, porque a cruz também não é algo normal. A cruz é uma pena de morte imposta pelos romanos apenas para aqueles réus considerados culpados de crimes políticos. Então, era uma morte reservada a alguns, o que significa que a morte de Jesus não foi natural, ela foi uma morte provocada. Agora, por que o Império achou que Jesus era perigoso para as pretensões de César, para a organização toda do Império Romano? E mais, Jesus foi preso pelas autoridades religiosas do judaísmo, do templo, porque foi considerado perigoso para a religião tradicional dos judeus naquela época. Então, o que é que Jesus falou de tão perigoso para a religião dos judeus e para o Império Romano? Ora, nós conversamos exatamente sobre o reino de Deus da outra vez. E a ideia de reino de Deus, que é aberto a todos, preferencialmente para os últimos da sociedade, não pode ser admitida pelos líderes das religiões ou da religião, porque se consideram donos da religião e donos do acesso a Deus. Segundo eles, só pode relacionar-se com Deus quem passa pela autoridade religiosa. Então, se Jesus abre esse acesso a todos, ele é perigoso para a religião e nós precisamos eliminá-lo. E para o império, porque ao propagar a ideia de reino de Deus que é aberto a todos para a vida na justiça e na igualdade, evidentemente o império não pode concordar com essa ideia de reino, porque o império se baseia exatamente no contrário, na imposição da desigualdade sobre aqueles que são dominados para que paguem todas as contas, desejos e vontades do imperador e daqueles que dependem do poder do imperador diretamente. Então, isso condena Jesus à morte. Jesus morreu por causa disso. O que a gente pergunta é: e Deus? Por que Deus deixou que isso acontecesse? E os nossos pecados? O que é que tem a ver com isso? Então, Jesus morreu para reconciliar o mundo com Deus. Mas ele veio para reconciliar o mundo com Deus. E a sua morte também reconcilia o mundo com Deus, porque é o maior presente que Deus dá ao mundo. Jesus morreu por nós. O seu sacrifício é um sacrifício feito por nós, e não simplesmente feito para cumprir a vontade de Deus. Então a gente precisa inverter a equação para a gente entender que Deus é misericórdia e que é a salvação da humanidade, por isso enviou seu Filho para salvar o mundo, reconciliando com Deus, e não para condenar o mundo, como seria o caso de dar importância maior à realidade do pecado. E mais ainda, a morte não é o fim da história de Jesus, porque a nossa fé diz que ele ressuscitou. E essa é a conversa para a próxima semana.